Motumbá, aqui é o Babá lá de Jaduilê, a chefe Fedeoiá, conhecido também como Babadi para os mais íntimos. E vim falar para vocês uma super novidade aqui para o nosso canal. Então, já faz tempo que o pessoal tem pedido para que eu gravasse alguns vídeos explicando um pouquinho mais sobre a nossa tradição religiosa, falar um pouquinho sobre culto de tradição orixá, umbanda, quimbanda, encantaria, e também para ter um espaço para tirar dúvidas, sanar dúvidas sobre a nossa tradição, dúvidas sobre espiritualidade. Então hoje estou dando início a mais uma sessão aqui no nosso canal que é para tirar dúvidas. E a primeira dúvida que eu vou tirar é: incorporação em casa, pode ou não pode? Mas antes de saber minha opinião sobre incorporar em casa, eu gostaria que você deixasse o seu like e se inscrevesse no nosso canal. É claro que eu também gostaria da sua devolutiva. Estou aqui conversando, dialogando com vocês e ter essa devolutiva é muito importante. Então, me procure nas redes sociais. Tem minhas redes sociais ali embaixo, na descrição do vídeo. Me mande mensagem nos comentários. Tem alguma dúvida específica? Gostaria de saber sobre algo específico? Ou só elogiar, ou xingar, discordar, não importa. Por favor, interajam. Então, pessoal, vamos lá à nossa pergunta. Incorporar ou não incorporar em casa? Primeiro, vocês têm que ter em mente que toda vez quando eu tirar alguma dúvida, é pautada na tradição que eu sigo. É pautada naquilo que eu ensino na minha casa e pratico na minha casa e venho praticando desde quando eu dei meus primeiros passos na vida religiosa. Então, alguma coisa pode servir para vocês, algo pode não servir, que aquilo que seja diferente seja para agregar, né, que existem elementos a mais do que aquilo que a gente conhece, mas tudo que eu falar é sempre respeitando o ponto de vista do outro, mesmo que o outro talvez não tenha a mesma prática, a mesma visão. Então, quanto a incorporar dentro de casa, esse assunto é um assunto bem complexo, daria assunto para muita coisa, mas vou tentar sintetizar o máximo possível. Então, eu começo por um questionamento que eu não vejo pessoas antigas de religião, pessoas mais velhas, pessoas que já têm um andar nas estradas da Umbanda, nas estradas da vida, né, da espiritualidade, se preocupando em incorporar dentro de casa, se incorporar em casa. E as pessoas que normalmente têm o interesse em incorporar em casa são médiuns mais jovens, normalmente que estão dando os primeiros passos dentro da Umbanda, ou nos primeiros anos, então está nesse processo de descoberta. Então eu já começo trazendo esse comparativo, né? Porque que as pessoas mais velhas, que têm um andamento maior dentro da religião, estão realmente preparadas, elas não incorporam em casa. E esses mais novos que estão dando os primeiros passos sentem essa necessidade de estar incorporando. Qual é a necessidade? Por que é preciso incorporar dentro de casa? Então, a gente tem que começar a trazer um fio de pensamento para as resoluções. Então, vamos começar sobre as próprias entidades. O caboclo, o Exu, a pombagira, o preto velho, o cigano, as crianças, eles são nossos guias, eles nos acompanham e muitas vezes a gente sente ele em diferentes ambientes. Então o guia ele não está restrito a ficar dentro do terreiro. O guia acompanha o seu médium, aonde ele vai, acompanha a sua casa. Ele é o seu mentor, né? Ele é seu instrutor, seu escudo. Então é normal você sentir seu guia perto de você. Isso na verdade, você pediu que é anormal é não sentir o seu guia perto de ti. Todos nós somos médiuns, então temos a sensibilidade para perceber. E eu acredito que é esse o grande problema. Às vezes nós estamos com
passando por uma situação difícil, nós estamos num dia que não está muito bom, estamos numa aflição e nos concentramos em pedir alguma resolução para as nossas entidades, ou mesmo em um momento que a gente está realmente em paz, só quer acender uma velinha no nosso altar em casa, no Congá Quem, né? E é claro que nós vamos ter uma resposta, é claro que vai ter uma ação vibracional, esse guia vai se aproximar de você, e dependendo da situação em que você encontra, ou aquilo que essa entidade precisa trazer para você, ela vai estar vibrando de uma forma ou mais intensa ou mais suave. Mas o fato da entidade vibrar perto de você não quer dizer que a entidade quer chegar, não quer dizer que a entidade quer incorporar. Então, inicialmente, o médium tem que distinguir vibração de incorporação. Se é importante a distinção de vibração e incorporação dentro do terreiro, imagine fora do terreiro. Agora, vamos dizer que o médium está achando que a sua entidade quer baixar nela por algum motivo, a qual eu sempre digo que a maioria das nossas resoluções são de causas humanas, nós que devemos solucionar os nossos problemas, mas com o amparo, né, com a proteção, com a inspiração de nossas entidades. Mas você tá lá, eu tenho a necessidade de incorporar, eu preciso incorporar, porque meu guia está aqui perto, e todo aquilo que a gente ouve no dia a dia. Eu digo que nossas entidades, não só digo, isso é uma certeza, né? Nossos guias, eles são sábios. Quem que vai estar lá para receber essa entidade? Essa entidade, ela vai descer só porque o médium precisa que ela incorpora? Não. A entidade tem um objetivo para descer. A entidade não vai chegar por uma causa frívola. A entidade não vai se aproximar apenas porque o médium quer que ela se aproxima, porque ele vai incorporar, mas vai incorporar para fazer o quê? Entende? Não pode confundir, mas tá minha prima, tá minha vizinha, a gente começou a falar das entidades, eu comecei a sentir, claro, tu tá falando da entidade, a entidade vai se aproximar de você para ouvir o que tu tá falando dela. Quando você fala de um guia, quando tu reza para um guia, queria ser uma conexão com ele, ele vai se aproximar, mas não quer dizer que ele vai baixar. Agora tá um bando de adolescente ali, e estão falando do Exu Veludo, estão falando do Exu Tiriri, da Pombagira, não sei das quantas, e aí sentiu coisa porque a entidade quer vir? O que a entidade vai fazer no meio do bando de adolescente? Não tem lógica isso daí. Um ser sábio, um ser maduro, com muitos anos de vivência, eu digo muitos anos de vida, né? Eles estão desencarnados, mas eles estão vivos. Então, o que essa entidade vai estar fazendo ali? Mas tem um adulto, tem alguém da minha família. Ok, mas qual a situação que essa família está vivendo? Qual a situação que esse médium está vivendo para que essa entidade não digo materialize, que essa entidade desça até a sua casa? Eu recordo que, mas na verdade trago uma experiência minha, pessoal. A minha mãe de santo, ela morava em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, eu em Chapecó, Santa Catarina. Eu ia poucas vezes a Santo Ângelo, devido ao meu trabalho. E depois de alguns anos de jornada dentro da religião, eu comecei a atender alguns clientes em casa, jogando cartas. Mas eu não recebia minhas entidades. Eu sentia minhas entidades ali perto, eu sentia a vibração delas ali perto, porque eu estava atendendo pessoas, eu estava pegando cargas, eu estava fazendo axés, mas eu ainda não era um pai de santo. Eu tinha liberação de minha sacerdotisa, de minha iá, para atender as pessoas, mas eu não era um sacerdote ainda consagrado, ainda não tinha recebido o meu apronte, então a minha casa não era fundamentada para uma incorporação. Então, como que eu, vivendo longe do terreiro, indo para Santo Ângelo 2, 3 vezes ao ano, tendo meus clientes, não ficava naquela ânsia de ficar incorporando, necessidade de incorporar, e meus guias estavam ali presentes e nunca baixaram? Não é porque eles não estavam ali, é porque não era o momento, não era o lugar. Mas eu sentia eles vibrando. Uma vez eu estava com um problema, eu me lembro que a minha casa estava com uma energia muito pesada, e eu senti muito forte meu preto velho. A impressão é que ele ia incorporar, mas eu pensei, nossa, mas eu tô sozinho. Aí eu me toquei, eu havia acendido uma velinha pro meu preto velho, havia dado para ele uma oferenda, e ele estava ali.
Ele estava passando a sua energia em mim, eu estava sentindo aquela vibração e aí eu me dei conta. Não é uma incorporação, ele está aqui me limpando espiritualmente, ele está aqui me fortalecendo espiritualmente. E aí a gente entra no ponto importante. Se os meus guias, mesmo eu já trabalhando com espiritualidade, souberam esperar, por que as pessoas que já frequentam um terreiro uma vez por semana, a cada 15 dias, a cada um mês, 3 meses, não importa, tem a necessidade de estar incorporando em casa? Aqui na minha casa é extremamente proibido isso, porque incorporar não é somente a entidade baixar. Incorporar acarreta de várias coisas necessárias e acontecem várias coisas no ambiente quando o guia se manifesta. Então, é por isso que os terreiros, eles são fundamentados, eles são sacralizados, justamente para que esse espaço seja um espaço propício para a incorporação. Não é à toa que os terreiros têm assentamento, não é à toa que os terreiros têm tronqueira. E quando a gente vai começar uma gira, não é defumado o terreiro, médium não toma banho de erva, não é passado fluido, não são entonados vários cantos. Caboclo, Exu, Pombagira, entidade não chega, não sauda a porteira, risca ponto, firma vela, em si faz 1001 coisa, e aí quando ele está na terra, ele utiliza do fumo, da bebida, de pemba, de ponteiras, ponta de fogo, tantas outras coisas, vários elementos para poder desempenhar a sua função religiosa, a sua função espiritual. E coisas que muitos médiuns não têm em casa. Então o terreiro, ele é um espaço preparado para receber as entidades. Além de ser um espaço preparado para receber as entidades, o rito ele acontece com uma preparação para abrigar essas forças, para abrigar essas energias. Toda vez quando abrimos um portal, nós nos tornamos responsáveis por esse portal. Então, se eu incorporar em casa, tem o meu sacerdote, tem um mais zero ali para saber se realmente é uma entidade. Por que a maioria das pessoas que incorporam em casa acabam com mais problemas do que com soluções? Por quê? Porque abriu portais, porque não teve firmeza nas portas, não teve isso. Ah, mas vou firmar uma velhinha. Não é somente firmar a velhinha. Acontece muitas coisas, são necessários muitos elementos para isso. Então, primeiro, aprenda a distinguir vibração de incorporação. Outra coisa muito importante, nos terreiros nós recebemos muitos visitantes. Como que o visitante vai para casa e mesmo com os problemas dele, ele espera até a próxima gira para retornar, para receber um novo axé, reforçar o seu fluido, para estar lidando com as dificuldades da vida. E ele vai para casa, acontece problema, ou faça oração, a entidade não baixa nenhuma, ele fica bem. Porque com o médium, qualquer coisa, dá um vento, as pirras tem que estar se tremelicando. Não tem lógica. Os médiums, eles são preparados para exercer a sua mediunidade, para trabalhar a prol da caridade dentro de uma determinada tradição, uma determinada função. Então nós temos que aprender a separar todos esses elementos. Se o visitante consegue ficar 15, 20 dias, um mês sem vir no terreiro e que a fé dele ele consegue se manter firme até o momento de vir reforçar esses votos, por que o médium não pode fazer isso? Ele que sabe o canto da sua entidade, ele que sabe a cor da vela da sua entidade, ele que pode fazer muitas coisas para ter a energia da sua entidade perto, sem a necessidade de incorporação. Então, pode incorporar dentro de casa. Se você é um médium iniciante, se você não é um médium coroado, você não deve incorporar dentro de casa. Ah, mas eu tô com problema, não sei o que lá. E as pessoas que têm problema e que não são de terreiro, e os visitantes que têm problema e não recebem entidade. Manda um WhatsApp pro seu pai de santo, manda um WhatsApp pro seu padrinho, faça uma oração, se concentre com o problema. Às vezes a resolução não é nem problema espiritual, é um problema emocional, é um problema de diálogo que você precisa estar fazendo. Então, concentre isso daí, mas evite chamar entidades dentro da sua casa no ato da incorporação,
para que não haja problemas maiores. Você tem que ter firmeza, você tem que estar preparado. E, por último, eu costumo ter como tradição aqui em casa, as entidades são convidadas a estar no nosso terreiro. Então, mesmo elas sendo convidadas, elas têm um objetivo para estar aqui no meu terreiro. Qual o objetivo que vai trazer meu guia na minha sala, na minha cozinha, no meu banheiro, na minha despensa, seja lá onde está acontecendo isso. Tô repetindo, né, o que eu falei mais no começo do vídeo. Então, espero ter ajudado um pouco, tirando um pouquinho das dúvidas sobre incorporação dentro de casa. Cada caso é um caso, mas o lugar de incorporar é no terreiro, não é em casa não. Se você gostou, novamente peço o seu like, novamente peço para você se inscrever, porque é muito importante para nós aqui do ILE, a sua inscrição, a sua devolutiva, a sua interação. E sugiram temas, façam perguntas, estou aqui para dialogar com vocês. Então, meu mutumbá, meu saravá, meu mucuyu, meu colofé, e nos vemos todos os domingos com a narrativa de um Itã novo, né? E conforme houver a interação de vocês, com um vídeo novo tirando dúvidas. Axé, meu povo!